horas olhando para esse PowerPoint, não sai nada. Esse trabalho vai ter que ser do meu jeito. Papel e caneta na mão, agora sim eu posso responder. O que é uma organização? E olha, que eu podia estar falando de organização de casa, mas a gente vai falar de uma organização um pouco mais legal. Uma organização é um conjunto de duas ou mais pessoas que estão reunidas por um objetivo. Esse grupo deve estar envolvido em um contexto específico, contexto esse que visa atingir o mesmo objetivo. E para atingir esse objetivo, eles vão precisar de recursos e, acima de tudo, saber o jeito certo de usá-lo. E mesmo com todas as características, esse grupo só se torna uma organização na presença de uma liderança. Não, espera aí. Você não achou que um monte de gente reunida ia dar certo sem a presença de um líder para organizar as coisas, né? E esse líder precisa se dar bem com a malta, viu? Porque ele vai precisar coordenar todo mundo ali, vai precisar saber bem quais são os recursos, porque ele vai precisar ajudar com que essa malta consiga usar esses recursos de maneira correta e de maneira eficiente. Porque não se esqueçam, eles estão trabalhando em busca dos mesmos objetivos. E não só o líder, mas essa malta toda precisa entender que eles fazem parte de um contexto em que eles vão lidar com clientes, fornecedores e toda a sociedade onde eles estão inseridos. Bom, e agora que a gente já sabe o que é uma organização, a gente vai conhecer então os tipos de organização e como a gente pode encontrar elas na sociedade. Existem as organizações financeiras. Por exemplo, pode ser o banco, que é quem gerencia o nosso dinheiro, mas também vende produtos e serviços financeiros, né? Também pode ser uma empresa, né, que visa sempre ganhar lucro, como um restaurante, um supermercado. E ó, atenção, o supermercado do Manuel, que fica aqui no bairro e ele cuida com a família dele, também é uma organização. Um outro tipo de organização são as organizações governamentais, que são os prédios do governo, né, os setores que administram a nossa sociedade, mas também um exemplo são as escolas públicas, os hospitais públicos e todo tipo de serviço público que está relacionado diretamente ao governo. Mais um tipo de organização são as ONGs, as organizações não governamentais. Normalmente são organizações ligadas à filantropia e à caridade. Pode ser relacionado à ajuda humanitária, a cuidado com os animais e a natureza. Mais um tipo de organização são os clubes. Pode ser aquele time de futebol que você torce, mas também pode ser aquele grupo de senhores e senhoras que vão lá na praça às 6 da manhã fazer um exercício físico, ganhar um pouco mais de disposição. Outro tipo de organização são as organizações de segurança, que pode estar relacionado à polícia, também forças armadas, que são serviços aí para manter todo mundo em segurança. Acho que o nome já diz. E por último, uma categoria muito comum são as organizações religiosas. Tá? Pode ser vários tipos de religião. A realidade é, a organização religiosa é todo grupo de pessoas que se reúnem por conta da fé delas. Agora que nós já conhecemos os tipos de organização, nós precisamos entender que a organização precisa saber quem ela é. Ela tem uma identidade com missão, visão, valores, cultura e um propósito. Também ela precisa saber o que ela quer. Representa aí os objetivos que a organização tem, como por exemplo lucro, crescimento, e a organização precisa saber para que ela serve. Isso está relacionado ao impacto que a organização tem no seu ambiente externo, como por exemplo na sociedade, na economia, meio ambiente e etc. Agora que a gente já sabe o que é uma organização, o que vocês acham da gente começar a entender o que é uma empresa? Vamos lá! Uma empresa é uma organização financeira que, atuando no mercado, fornece produtos e serviços em troca de retribuição monetária, ou seja, sempre visando criação de riqueza, o que a gente chama de lucro. Uma empresa precisa se enquadrar em alguns padrões, que são esses: enquadramento jurídico, que define as leis e regras que a organização, a empresa, deve seguir. Inclui a forma legal da empresa, se é uma sociedade limitada, se é uma associação ou cooperativa, e garante que ela esteja sempre dentro da legalidade. Enquadramento econômico diz respeito ao setor de atividade, se é comércio, indústria ou serviços, define como a empresa gera e movimenta dinheiro e a posição dela na economia local, nacional e global. E por último, o enquadramento social, que trata-se do papel da empresa na sociedade. Envolve a responsabilidade social, o impacto dela na comunidade e as relações humanas. Mostra como ela contribui para o bem-estar social. A empresa é constituída por alguns elementos, que são elemento financeiro, que é saber de onde vem aí o financiamento para iniciar os negócios. Elemento material, que é a parte de
onde a empresa vai estar, qual edifício que ela vai funcionar, quais são as máquinas que ela precisa, o mobiliário, os elementos pessoais, que é relacionado a recursos humanos, as pessoas capacitadas para trabalhar, os líderes, né, todos os técnicos responsáveis e tudo relacionado a realmente pessoas. Os elementos comerciais, que é a pesquisa de mercado, saber onde ele se posiciona, como que vai fazer para aumentar as vendas. E os elementos administrativos, que é o líder, como ela se organiza, como ela se planeja e tudo mais. Esses são os principais elementos. Vamos continuar. As empresas também passam por uma classificação que está relacionada especificamente à quantidade de funcionários em que trabalham nessa empresa. É classificada como microempresa quando a empresa tiver até 10 trabalhadores. Classificada como pequena empresa quando ela tiver entre 11 e 50 trabalhadores. Como média empresa, se esse número sobe de 51 até 200 trabalhadores. Já uma grande empresa é toda e qualquer empresa que tenha qualquer número de trabalhadores acima de 200. E é assim que são classificadas as empresas. Vale lembrar que existe uma classificação para pessoas que são profissionais liberais ou prestadores de serviços que trabalham sozinhos. Pessoas que emitem recibo verde e que trabalham por conta própria. É classificado como um empreendedor individual, não é considerado uma organização ou uma empresa. As empresas podem pertencer ao setor público, formado pelo Estado e financiado por impostos, que atua pelo bem comum, sem fins lucrativos. Pode ser pelo setor privado, que é composto por empresas e negócios particulares, e também existe o setor cooperativo, que são cooperativas, associações de pessoas que trabalham por um benefício coletivo, e também o setor social, que inclui as ONGs, associações, fundações sem fins lucrativos e podem ter como ramo de atividade agricultura, indústria ou comércio, que é o setor primário, secundário e terciário. A agricultura produz, a indústria manipula e o comércio vende. Empresas se estruturam de algumas maneiras simples. Normalmente é usada apenas por pequenas empresas. Tem 2 níveis hierárquicos, a gerência e os empregados. Funcional é quando a empresa cresce um pouco e precisa então começar a criar alguns novos departamentos. Por exemplo, departamento financeiro, departamento comercial, departamento de marketing, logística, e cada um deles passa a ter uma chefia especializada que reporta então aos superiores. A divisional, que é quando a empresa começa a ter uma gama maior de produtos e passa a ser necessário ter uma estrutura que trabalhe linha por linha, cada tipo de produto. E matricial, ou projetos, é a associação para uma estrutura temporária que trabalha por um projeto. Por exemplo, um projeto de construção civil, onde várias empresas se juntam para trabalhar por um determinado tempo e entregar aquele projeto. Dentro dessas estruturas, as partes podem se relacionar de forma mecanicista, que é quando existe um nível hierárquico maior, onde as pessoas precisam se comunicar com o seu líder se comunica com o líder dele, até chegar, assim, ao líder maior da empresa. Ou a estrutura orgânica, onde o líder ele faz parte dos grupos, os grupos se comunicam mais entre si e tem um nível hierárquico menos evidente dentro da empresa. O modelo anterior é mecanicista e este orgânico. Entender como funcionam as organizações é como entender como tudo funciona no mundo. Desde a empresa que a gente trabalha, até talvez um grupo na comunidade, um grupo no meu bairro, o time do meu futebol, por exemplo. Com estrutura, objetivo e organização, tudo funciona melhor. Imagina com comunicação. Ei, comunicação não, comunicação é só em setembro, tá doidão? É verdade, até setembro.